Salmo de número 60. Estamos aí seguindo a nossa jornada, que tem como tema esse ano no culto de oração, Orando com as Escrituras. E hoje, dentro do programa que o Senhor nos deu, estamos trabalhando o Salmo 60, que tem como título Oração em Tempos de Guerra. Salmo de número 60. Esse é mais um dos Salmos de Davi, escrito num momento importante, obviamente, como o texto já diz, o tema, né? No momento de guerra. Se você quiser saber mais detalhes do contexto, você pode conferir nos livros que tratam desse assunto, lá em 2 Samuel, lá em 1 Crônicas, mas hoje nós vamos ficar mais aqui no texto, trazendo e pensando e lembrando das lições que Deus nos traz aqui sobre oração em tempos de guerra. E eu vou ser assim, bem direto. Eu quero considerar com os irmãos pelo menos 3 grandes verdades que esse texto nos traz. Com certeza tem outras, né? Não vamos escorrer cada uma delas, mas sobre uma oração em tempos de guerra, né? A gente sabe que esse tema guerra, batalha, né? Nos evoca muitas coisas, né? Uma das questões é a questão teológica sobre batalha espiritual, né? Que é um dos últimos 30 anos foi muito discutido e falado na teologia, e houve exageros de um lado e de outro, mas esse tema é verdadeiro, é bíblico, a gente precisa saber, né? Mas às vezes a guerra não é tão espiritual, entre aspas, né? Ela envolve nosso coração, nosso ego, o homem, né? A carne, envolve o pecado, envolve tantas outras coisas, né? A gente vê guerras políticas, guerras entre nações, mas aqui a gente quer entender melhor como a oração funciona em tempo de luta. Seja uma luta pessoal dentro de casa, seja uma luta na igreja, seja uma luta lá no seu trabalho, seja uma luta no contexto maior, social, político, mas em situações difíceis, de embate, né, que gera conflito. Então, os princípios que aqui vamos compartilhar se aplicam em qualquer tipo de luta. É importante que você entenda o que Deus quer falar para que você possa, se estar passando por alguma luta, ouvir Deus tratando com você, te aprimorando, te adestrando para a guerra, mas também se você tem lutado de forma errada, que Deus te corrija. Se você tem lutado uma luta errada, que Deus também te corrija. Esperamos muito que ao final desta palavra você esteja no prumo das batalhas que agradam a Deus e a lute de acordo com a vontade de Deus e receba de Deus a vitória que só Ele pode lhe dar. Nós vamos ler parte a parte. Primeiro nós leremos aí do verso 1 ao 4. E nesse primeiro ponto nós queremos considerar a seguinte verdade. Oração em tempos de guerra deve expressar um reconhecimento de nossos dolorosos reveses e derrotas. Então grave bem isso. Orações em tempo de guerra devem expressar um reconhecimento de nossos dolorosos reveses e derrotas. Vamos ver então, a partir do verso 1 ao 4, essa verdade. Ele começa assim: ó Deus, nos rejeitaste e nos dispersaste. Tem estado indignado, ó, restabelece-nos. Abalaste a terra, fendeste-a, repara-lhe as brechas, pois ela ameaça ruir. Fizeste o teu povo experimentar reveses e nos deste a beber vinho que atordoa. Deste um estandarte aos que te temem para fugirem de diante do arco, para que os teus amados... até o verso 4. Observe, irmãos, que nesse texto que acabamos de ler, Davi fala de reveses, Davi fala de derrotas, Davi fala de dores profundas que ele mesmo tinha passado e o povo de Israel tinha passado, Joabe, um dos seus guerreiros, tinha passado, o seu exército tinha sofrido também várias afrontas em várias situações, embora a Bíblia diz que Davi, a maior parte do tempo, teve vitórias em suas guerras, mas também teve momentos
de derrota, porque assim é a vida, meus irmãos. A vida não é feita só de conquistas e de vitórias, a vida é feita também de derrotas, e aqueles que conhecem a Deus e a palavra de Deus vão aprendendo que derrotas podem muitas vezes significar oportunidades de recomeço, de transformações. Então não tem a palavra derrota aqui também como algo sempre horrível e negativo. Às vezes uma derrota significa uma oportunidade de recomeçar para uma grande vitória. Muitas guerras, antes de encerrar, tem muitas batalhas. Algumas batalhas são perdidas, outras são ganhas. Mas se a gente quer chegar ao final da guerra vitorioso, a gente não pode fechar os olhos para as derrotas. A gente tem que reconhecer que aconteceu uma batalha onde não fomos bem e reconhecer e colocar isso diante de Deus, de nós mesmos, para recomeçar. Aqui ele fala de rejeição, ele fala de dispersão. Imagine se sentir rejeitado aqui por Deus, porque ele não percebia a bênção de Deus ali, e o povo, em vez de ir em frente, teve que se dispersar daquela batalha. E aqui ele vai falar no verso 2 sobre abalos sobre a terra. Tem reveses que abalam a nossa casa, a nossa família, abala o casamento, abala o relacionamento com os filhos, abala o trabalho, a empresa, a política, a igreja. E a gente precisa reconhecer, não dá para poder caminhar na nossa vida sem perceber os abalos sísmicos, né, que estão acontecendo ao nosso redor. Como alguém que passa por essa pandemia, por exemplo, e por todas as implicações que ela tem, sem refletir que no meio dela há derrotas e há vitórias, mas há situações dolorosas que precisam ser encaradas. Às vezes, pessoas em síndrome de pânico, em depressão, pessoas que não estão conseguindo conviver bem dentro de casa, porque descobriu, né, que quem ele é, ou quem o cônjuge é, ou quem é a sua família. Então, se há um revés, querido, em nome de Jesus, não coloque um pano, não jogue para debaixo do tapete, não. Aproveita esse tempo aí de isolamento, de dar uma parada, muitos, né, nem todos, mas muitos deram uma refrescada, uma diminuída no ritmo. Trate os reveses, olhe para trás, vê aonde houve ruína na sua vida espiritual, quem sabe no seu relacionamento com Deus, e fala: Senhor, eu era um crente mais animado, eu amava pregar, eu já não prego. Houve uma bala, houve uma derrota nesse sentido da minha vida. Eu tinha a alegria de congregar, eu já não tenho. Seja lá qual for o revés, a dor, a tristeza, o divórcio, não importa. Reconheça e apresente diante do Senhor, para que Ele reverta, para que Ele mude, para que Ele cure, para que Ele opere. O verso 3, ele fala um pouco sobre isso, dos reveses. Depois ele vai dizer assim: nos deste a beber vinho que atordoa. Às vezes, as situações difíceis de tragar, de engolir, né, que nos deixa atordoados. E aqui é interessante que o salmista, ele reconhece a mão de Deus em tudo isso. Isso é um detalhe, né, muito interessante. Ele reconhece que Deus não estava alheio àquilo e que algumas das coisas era o próprio Deus que tinha conduzido para tratar com o seu povo. E isso então nos leva muito mais a buscar a Deus para conversar com Ele. Porque se Ele soberanamente, ou na sua permissão, nos seus decretos permissivos, ou como você entender este assunto, deixou, permitiu ou conduziu, seja o termo que você quiser usar, Ele tem interesse em sua vida e neste assunto. Ele é a melhor pessoa para te ajudar, para te explicar, para te mostrar, para te quebrantar, para te corrigir. Muitos dos nossos reveses são oportunidades de correção, de disciplina do Senhor. Muitos não são disciplina, não são juízos, mas são oportunidades apenas de crescimento, de tirar a gente de um ponto onde a gente está, da nossa vida espiritual, e fazer. A gente sabe que é assim. Às vezes uma enfermidade que vem, uma batalha dura, difícil, mas muito mais do que resolver aquela batalha em si, Deus está querendo resolver outras batalhas que talvez você não está enxergando. Então é preciso que você enxergue, é preciso que você se renda.
É preciso que você fale, Senhor, eu reconheço meu revés. Eu reconheço que o Senhor está fazendo algo. Então, aí é uma grande bênção e, com certeza, um passo importantíssimo para você ser vitorioso em Cristo Jesus. Ele continua falando no verso 4 sobre esse desabafo aqui dos reveses, né? Porque ele fala, o Senhor me deu um estandarte, uma bandeira, um emblema, né? A todos aqueles que temem o Senhor, mas, infelizmente, a maioria fugiram de diante do arco. Meus irmãos, nós temos a marca de Cristo, nós temos o nome do Senhor, nós carregamos a cruz de Cristo, nós carregamos a nossa cruz, a cruz que o Senhor nos deu, e nós precisamos, meu Deus, lembrar disso, orar sobre isso, honrar aquilo que Deus tem nos dado, mas reconhecer que mesmo nós, com o nosso emblema santo, temos reveses, porque reveses e derrotas faz parte desta vida terrena. Mas louvado seja o nome de Deus, porque derrotas e reveses não farão parte da vida eterna quando estivermos para sempre com o Senhor. Mas enquanto estamos aqui, na oração, a gente precisa falar sobre isso. Não dedique o seu tempo de oração fazendo de conta que está tudo bem, sendo que tem coisas que você precisa reconhecer. Precisa expressar, verbalizar, falar, meu Deus, meu Pai, meu Senhor, como forma você acessa o coração de Deus, mas fale de sua dor, fale da sua derrota, fale da sua tristeza, fale daquilo que está te afligindo. Talvez aquilo nem é um revés, nem uma derrota, Deus vai te mostrar que era outra coisa, mas fale, se você acha que é, deixa Deus tratar. E se alguma coisa é uma derrota e você acha que é vitória, peça perdão, Deus, isso aqui não é vitória, é uma derrota. Às vezes a gente toma decisões na vida, ou às vezes a gente entra em certas batalhas e a gente parece que saiu vitorioso, mas às vezes aquela vitória é uma vitória carnal, aquela vitória é muito mais derrota do que vitória, e está todo mundo vendo isso, todo mundo vendo, mas a gente não vê. Né? Às vezes é no casamento, que o marido e a esposa brigam e um sai vitorioso. Mas está todo mundo observando que, na verdade, aquele que saiu vitorioso é o mais derrotado, que às vezes venceu na arrogância, venceu no grito, venceu na ameaça, venceu de uma forma carnal. Então não é vitória, querido, é derrota, é revés. Volte atrás, peça perdão, conserte. Não prossiga a sua vida sem reconhecer que tem coisa para acertar, que tem coisa para mudar, sem confessar ao Senhor. Mas, em segundo lugar, irmãos, eu quero considerar com vocês que oração em tempos de guerra deve expressar um reconhecimento de que não vale a pena lutar sem Deus, nem contra Deus. Versos 9 a 11, vamos ler juntos, a gente vai saltar aí o verso 5, vamos lá para o verso 9, até o verso 11. Quem me conduzirá à cidade fortificada? Quem me conduzirá até Edom? Não nos rejeitaste, ó Deus? Tu não sais, ó Deus, com os nossos exércitos. Presta-nos auxílio na angústia, pois vão é o socorro do homem. Uma das coisas mais terríveis que pode acontecer a alguém é Deus virar as costas para ele. É Deus não estar presente de forma favorável a ele. Aqui no versículo 9, nós vemos perguntas que expressam falta de direção, falta de liderança, falta de rumo, falta de norte. Quando Deus não está abençoando, não está dirigindo, quando não sabemos o que está acontecendo. E aqui fica muito claro, irmãos, que Davi reconhece que houve lutas que ele lutou que Deus não estava abençoando. Irmãos, claro que todos nós em algum momento podemos ficar confusos sobre alguma coisa, mas se a gente não encontra direção em algo, se a gente continua sofrendo revés constantemente, não há uma mudança, cai num ciclo vicioso, é muito possível que nós estejamos lutando uma luta que Deus não está presente nela, no sentido de se agradando desta luta, abençoando de alguma forma as nossas vidas nessa luta.
E é isso que Davi expressa aqui, né? Ele fala, quem me conduzirá? O Senhor não estava conduzindo. Se o Senhor não ia conduzir, quem é que ia conduzir? Quem é que ia guiá-lo até Edom? Se não era o Senhor que estava guiando. E quantas vezes as pessoas partem em direção a certos assuntos, vontades, desejos, projetos, e entra numa fria, numa luta, e às vezes, em vez de reconhecer logo que Deus não está naquele negócio, não está abençoando, não, e aí fica sofrendo, e faz todo mundo sofrer. Então é importante que haja humildade para reconhecer que muitas vezes o Senhor não está ali. Então, a oração deve expressar o reconhecimento de que não vale a pena lutar sem Deus e nem contra Deus. Davi está falando, Senhor, não vou lutar mais. Já fui para lá, já fui para cá. Se o Senhor não for lutar, se o Senhor não estiver favorável a essa luta, se o Senhor não vai abençoar, se o Senhor não quer que eu lute, eu não vou mais lutar. Chega. Os irmãos se lembram daquela história de Ziclag, quando Davi vai lutar uma luta que Deus não mandou, em favor de um rei lá. Enquanto ele está lutando, o que acontece? Vem o inimigo e destrói o acampamento, a cidade, enfim, o lugar onde ele estava, leva toda a família escrava, porque Davi estava lutando uma luta que não tinha sido aprovada por Deus. Então Davi aqui está reconhecendo que não vale a pena continuar lutando lutas onde Deus não aprova, muito menos lutar contra Deus. A gente luta com Deus, não contra Deus, jamais. No verso 10, há uma pergunta confrontadora e desesperadora, mas que algumas vezes precisa ser feita. Não nos rejeitaste, ó Deus? O Senhor nos rejeitou, Senhor? Tu não sais, ó Deus, com nossos exércitos? Ele pergunta e depois ele mesmo responde, né? Parece que é uma pergunta meio retórica que ele já sabia a resposta. Então, meus irmãos, você devia fazer essa pergunta em algum momento da sua vida e se perceber que de fato Deus não está saindo com você, não vai lutar essa luta. Você pode ter o maior exército, a maior empresa, a maior igreja, a maior família, a maior conta bancária, o melhor plano de saúde. Mas, querido, se Deus não estiver à frente, Deus poderoso, também chamado de homem de guerra, lutando, não vai adiantar. Não vai adiantar. Então, a gente precisa ter essa humildade, reconhecer que não vale a pena lutar sem Deus, nem contra Deus. E no verso 11, ele reconhece isso. Presta-nos auxílio na angústia, pois vão ao socorro do homem. Você pode ter socorro de todos os homens, de todos os seus amigos. Eu quero ter 1 bilhão de amigos, 1 milhão de amigos, para poder, bem forte, poder cantar. Não adianta, você pode ter 1 bilhão, não vai funcionar se não vier o socorro de Deus. Se Deus não estiver abençoando, se Deus for contra. Existem combates e guerras que não devemos enfrentar, pois são bons combates, pois não são bons combates. Não são lutas que deveríamos lutar. Mas o apóstolo Paulo aprendeu a lutar o bom combate. Ele disse, eu combati o bom combate. E ele diz para Timóteo, combate, Timóteo, o bom combate. Ele aprendeu a lutar o bom combate e ensinou a Timóteo, seu filho na fé, a também lutar o bom combate. Até acredito, meus irmãos, que alguns combates nós precisamos entrar neles. A gente não deveria fugir deles. Se o Senhor nos chama, se o Senhor mostra uma situação que precisa ser resolvida, a gente precisa se colocar à disposição de Deus. Às vezes nós fugimos de conflitos por medo de nós mesmos, medo do outro, medo de agredir, de ser agredido, ou qualquer outro medo, ou por vaidade, enfim, seja lá o que for, mas às vezes tem situações que só vão resolver se houver um confronto. E às vezes, num primeiro momento, há um conflito. Mas se é Deus que está conduzindo para resolver, e se você faz no poder de Deus, no amor de Deus, então não tenha medo. Mas se não é, querido, não entre, por favor. Não entre em lutas e batalhas que não são suas, ou que não é para você lutar, ou que não é a hora. Às vezes a batalha é sua, mas você tem que saber a hora de lutar. Porque se não for a hora, você vai se dar mal, vai entrar numa furada e não vai ter vitória. Então, quando a gente vai orar, a gente pede esse discernimento. Senhor,
eu devo continuar nessa batalha, eu devo entrar nessa batalha, e se não devo entrar, não devo entrar. E se já estou nela, mas devo sair, saia dela. Tome as decisões necessárias e fuja dessa batalha. Deixa Deus tratar e deixa Deus fazer a obra. Tem lutas que são espirituais mesmo, que a gente não tem alcance de tudo que está acontecendo, né? Nossa luta não é contra a carne e o sangue. Então, ficar brigando com as pessoas por qualquer motivo, querendo convencer as pessoas de coisas que só o Espírito Santo convence, não deve, irmãos. Agora, irmãos, a batalha espiritual, no sentido de orar a Deus, nos revestindo da armadura de Deus e indo em frente, combatendo o mal, combatendo Satanás, resistindo ao seu império, essa batalha de todo dia, meus irmãos. Então, oração em tempos de guerra, você deve expressar um reconhecimento de nossos dolorosos reveses e derrotas, deve expressar um reconhecimento de que não vale a pena lutar sem Deus, nem contra Deus. Em terceiro lugar, deve expressar um reconhecimento de que Deus é soberano e poderoso para nos dar a vitória. Oração em tempos de guerra deve expressar um reconhecimento de que Deus é soberano e poderoso para nos dar a vitória. Vamos ver os versos 5 a 8. Para que os teus amados sejam livres, salva com a tua destra e responde-nos. Falou Deus na sua santidade. Exultarei, dividirei Siquém e medirei o vale de Sucote. Meu é Gileade, meu é Manassés. Efraim é a defesa de minha cabeça, Judá é o meu cetro. Moabe, porém, é a minha bacia de lavar. Sobre Edom atirarei a minha sandália. Sobre a Filístia jubilarei. Quem me conduzirá à cidade fortificada? Aí já vai o outro versículo, né? Perdão. Então, nessa porção que acabamos de ler, nós vemos aqui proclamação de libertação, de liberdade, de vitória. Mas para quem? Somente para os amados de Deus, que ele diz para que seus amados sejam livres. E de que forma? Pelo braço forte do Senhor, pela sua mão direita, pela sua mão mais forte, mais poderosa. Claro que mais uma linguagem humana para falar do Senhor, né? Porque Deus é todo poderoso e Deus não tem membros como o homem tem. Mas aqui é uma maneira dele dizer, olha, qual que é a sua mão destra aqui? Qual que é aqui de fato tem força? Pois é essa. É assim que Deus opera em favor daqueles que se refugiam nele, daqueles que oram a ele. Em tempos de guerra, meu irmão, nosso lugar de refúgio, de descanso é Deus, é o Senhor. E Ele é soberano, Ele é poderoso para nos dar a vitória. Muitas das vezes a gente vai receber essa vitória quando a gente para descansar nele, então Ele vai lá e opera em favor nosso. Nós temos tantos amados, queridos e amados do Senhor lutando lutas diversas. E devemos orar, sim, para que os amados do Senhor sejam livres. Seja na enfermidade, seja numa situação familiar, seja numa situação financeira. Oremos mesmo, entendendo que Deus, no seu tempo, no seu momento, Ele basta uma palavra e Ele pode fazer. Daqui a pouco a gente vai orar, né, pelos enfermos, orar uns pelos outros. E eu encorajo muito você, em nome do Senhor Jesus, a interceder mesmo e no bom sentido, né, apelar para o poder de Deus, para a soberania de Deus, porque soberania quer dizer o seguinte, tudo que Ele determina acontece. Então a gente pode falar, Senhor, suplicamos a Ti, que na Tua bondade, providência, soberania, poder, o Senhor possa decretar ali a cura, a bênção, e Ele pode, eu não posso decretar, mas Ele pode, aleluia. Aliás, nós cremos que Ele já o fez de alguma forma na eternidade, mas Ele vai fazer isso acontecer, né? O transcendente vir até aqui, o sobrenatural visitar o natural, o céu rasgar. Lembra muito, né, o pastor André pregando aqui no livro de Daniel,
Foi muito legal, muitas coisas, mas uma das coisas mais que eu gosto de Daniel é aquele movimentação espiritual, né? Que Daniel ora, ele confia no Deus poderoso, ele sabia que tinha alguém maior do que Nabucodonosor, tinha alguém maior do que Dario, que todos os reis, que Ciro, e aí ele ora, e Deus faz com que o céu se mova, e os anjos vão, né? O Gabriel vai lá, e há uma batalha, mas ele chega lá, fala, Daniel, cheguei pouco tempo depois do que eu estava previsto, né? O trânsito estava engarrafado, aí uma batalha aí, mas sua oração foi ouvida. E como é que o anjo fala com Daniel? Daniel, homem muito amado por Deus, a tua oração foi ouvida. Irmãos, estamos em guerra, vamos orar, mais ainda, sempre devemos orar, mas vamos orar crendo que o Senhor, quando Ele libera a palavra de vitória, ninguém pode segurar. Então ore com fé, ore com confiança, ore com esperança, ore aquele que realmente pode, tudo que lhe apraz. Infelizmente ou felizmente, né? Nem tudo que me apraz acontece, mas tudo que apraz ao nosso Deus acontece, então é a Ele mesmo, querido. É a Ele que você deve segurar firme e forte, para que Ele cumpra seus propósitos santos e maravilhosos, imutáveis. Os amados de Deus e os que o amam sabem que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que o amam. Mesmo quando acontecem aquelas coisas que a gente não quer, mas se aconteceu, Deus cumpriu a sua vontade santa, sábia, soberana. Deus fala e faz, né? Falou Deus na sua santidade. Exultarei, dividirei Siquém e medirei o vale do Sucote. Meu é Gileade, meu é Manassés. Meus irmãos, que coisa linda. Porque que Deus fala, Ele faz. O que Ele fala é santo. Infelizmente, muitas vezes eu falo, posso até que no público falar alguma coisa que não seja santa, porque ainda estou nesse, né, tem esse tabernáculo aqui de barro, falho, que ainda trai o meu Senhor. Mas quando Deus fala, Ele fala de maneira santa, perfeita. E o mais maravilhoso, falou, aconteceu, haja luz, e houve luz. Haja estrelas, e houve estrelas. Haja separação das águas, e houve separação das águas. Se Ele disser, haja cura, haverá cura. Louvado seja o nome do nosso Deus, Todo-Poderoso. Vamos clamar nessa noite juntos, apresentando ao Senhor as nossas guerras, crendo que Ele é soberano e poderoso para conceder a vitória conforme a sua sábia vontade. Ele tem poder para exaltar quem Ele quer. Vemos aí no verso 7, né? Meu é Gileade, meu é Manassés, Efraim é a defesa da minha cabeça, Judá o meu cetro. Aqui são metáforas para falar das tribos, para falar dos povos, das regiões, dos lugares, e que Deus estava exaltando. Mas no verso 8 também ele fala de lugares, povos que ele estava humilhando, povos inimigos do povo de Deus. Moabe é a bacia de lavar, e Edom, contra ela eu atirarei a minha sandália. Sobre a Filístia jubilarei. Eu não posso fazer isso, mas Deus pode, porque Ele é soberano. Ele exalta e Ele abate conforme a sua sábia vontade e providência. Ele julga, Ele vinga e derrota os adversários, no tempo dEle e do jeito dEle. Não é isso que está aqui no finalzinho do verso 12? Em Deus faremos proezas, porque Ele mesmo calca aos pés os nossos adversários. Eu não posso calcar, eu não devo fazê-lo, mas Deus pode fazê-lo. Quando Ele quer, do jeito que Ele quer, para a glória dEle mesmo, para a manifestação de sua justiça e de sua santidade. Lembra de apóstolo Paulo escrevendo aos Romanos, no capítulo 8, apóstolo Paulo, aquele cântico belíssimo, né, falando do amor de Deus, de quem nos separará, enfim, mas no iníciozinho daquele parágrafo, no verso 31, ele diz assim, uma frase que a gente sabe já há muitos anos, né? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Você pode dizer isso para você mesmo, para sua família agora. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que deu seu próprio Filho não nos negará as outras coisas muito menores. Oração em tempo de guerra.
Meus irmãos, devemos orar em todo o tempo, inclusive nos tempos de guerra. E oração em tempos de guerra, precisamos ter humildade para reconhecer dolorosos reveses e derrotas. Precisamos ter humildade para reconhecer que não vale a pena lutar sem Deus nem contra Deus. Precisamos ter humildade para reconhecer que somente o Deus soberano e poderoso pode nos conceder a vitória. E é isso que nós vamos fazer agora. E que você possa declarar, crendo no Senhor, humildemente no Senhor, para a glória do Senhor, em Deus faremos proezas. Diga isso para você mesmo, diga isso para a sua família, diga isso lá na sua empresa, onde você estiver. Em Deus, nele, por causa dele, para a glória dele, faremos proezas, faremos prodígios, venceremos esta batalha. Deus será glorificado, nós seremos abençoados, nós seremos vitoriosos, conforme o decreto de Deus, conforme a bênção de Deus.